Bom dia, irmãos. Uma pergunta: você tem mantido o foco nas coisas de Deus? Hoje eu queria abordar esse tema, que é um dos temas sugeridos pela comunidade no compartilhar do Café Mais Palavra. E o tema que eu achei interessante foi esse: mantendo o foco nas coisas de Deus. Eu quero dividir esse pequeno vídeo em duas partes, porque eu achei extremamente sugestiva essa colocação para a nossa reflexão, do que está no fundo por detrás dessas questões. A primeira, eu vou dividir essa frase ou essa pergunta, se a gente tem mantido o foco nas coisas de Deus, em três partes. A primeira está relacionada à palavra mantendo. Interessante essa palavra mantendo. Ela fala de um presente contínuo. E quando a gente correlaciona isso com o estudo da palavra, a gente observa que esse presente contínuo, ele está fundamentalmente associado a pelo menos duas palavras de extrema relevância na Bíblia. Portanto, aqui, mais do que simplesmente dar uma palavra para enlevar a alma dos irmãos, eu quero deixar sementes para que os irmãos possam buscar na palavra e fazer uma reflexão, de tal maneira que esse Café Mais Palavra possa ser um indutor de uma reflexão, de uma meditação, para permitir o Espírito Santo falar com cada um de nós. Eu disse que a palavra mantendo tem pelo menos duas implicações ou duas correlações de outras duas palavras na Bíblia. Sabe quais são? A primeira delas é constância. Já que há um presente contínuo, nós temos que considerar a palavra constância. A palavra nos diz que devemos ser constantes. Mas o que essa constância significa? Ou o que é que está por trás da construção do processo que nos leva à constância? E qual é o resultado de alguém que efetivamente demonstra constância no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento na congregação, no seu relacionamento de uma forma geral, na sua firmeza de propósito, na sua serenidade, na sua forma de se colocar diante das circunstâncias. E nesse aspecto, eu queria deixar uma palavra-chave que está intimamente relacionada à palavra constância. Chama-se maturidade. Então, procure por essas duas palavras em toda a Bíblia. Procure uma chave bíblica e verifique a palavra constância e a palavra maturidade. Veja as raízes da constância e veja as consequências disso sob o ponto de vista de maturidade. A segunda palavra é perseverança. Procure no dicionário o significado da palavra perseverança. No site que o Senhor nos orientou a fazer, nós temos um estudo que eu indicaria aos irmãos. E o estudo se chama Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. E nesse estudo, vocês verão a relação da perseverança com a questão da maturidade e o que está subjacente na construção da perseverança, que é a tribulação. Então, aqueles de Filadélfia que foram amadurecidos por meio das experiências, muitas das quais que continham em si mesmas processos de tribulação, geraram a perseverança necessária e, consequentemente, a maturidade. E, muito possivelmente, esses que então amadureceram e foram provados e aprovados, haveriam então de ser guardados dessa hora. Então, a primeira questão relacionada a esse tema, no que diz respeito à palavra mantendo, é o vínculo com duas palavras-chave,
constância e perseverança. Pesquise sobre elas. João, em Apocalipse, diz, capítulo 1, verso 9, eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança. Estude sobre o link, a ligação dessas três palavras. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa de quê, João? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Uma raiz não egocêntrica, mas que cristocêntrica, que explica as razões e as motivações por meio das quais João, tendo sido o último daqueles que havia ficado, encontrava-se nessa situação em Patmos, aonde o Senhor então vem e fala com ele. Muito bem, a outra palavra que a gente já citou aqui está lá em Apocalipse 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Bom, a frase objeto da nossa análise é mantendo o foco nas coisas de Deus. A segunda questão que eu queria abordar com vocês é a palavra foco. Foco. Interessante, irmãos, porque quando o homem pecou e transgrediu e caiu, a gente sabe que o espírito humano se apagou e a alma inchou. E a alma tomou o lugar do espírito e o homem ficou sujeito à ação natural da proeminência da alma. E a alma, como nós vemos em toda a Escritura, ela é insaciável. Então, não só as consequências da queda foram extremamente nefastas, como consequências das consequências da queda, nós temos uma alma que busca por uma satisfação e de uma forma insaciável. E é a isso, especialmente, que toda a Bíblia discorre. E, notadamente, ela coroa esse tema através do aspecto da mulher samaritana, quando ela vai buscar água naquele poço, não é? E o Senhor diz àquela mulher o seguinte: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o seu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Irmãos, a figura do Espírito Santo na Bíblia é retratada em três figuras. Uma delas é a água. Isto, dizia ele, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,37. Isso dizia ele com respeito ao Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem. Não é à toa que no Antigo Testamento você tem várias cenas relacionadas à falta de água e à busca do povo por saciedade. Isso é uma figura do aspecto natural da proeminência da alma buscando por plena satisfação. E a palavra é bastante clara, a plena satisfação somente no Senhor. O próprio Senhor disse isso aqui nesse texto. E quando o Senhor diz a essa mulher para buscar o seu marido, ela fala que não tem marido. E o Senhor diz assim: é verdade, você não tem. Porque você já teve 5 e esse que está com você não é o seu marido. Olha que coisa incrível, irmãos. E eu vou continuar essa explicação no vídeo que se segue. Cada um dos 5 maridos são figuras que representam elementos de idolatria a qual a nossa alma
está sujeita ou está refém na busca de plena satisfação. No próximo vídeo nós vamos falar sobre cada um deles. Este sexto não é marido dela e o Senhor se apresenta como aquele que vem saciar plenamente a sede dela. O sétimo, o número 7 na Bíblia, fala dessa perfeição temporal. Medite nisso, considere de ver o vídeo subsequente, onde a gente não só explica um pouquinho desses 5 elementos de idolatria, mas como nós vamos entender um pouquinho melhor da questão do foco e do que nós chamamos foco nas coisas de Deus. Que coisas são essas? Que o Senhor te abençoe.